Pois bem, gente, o cinema de comédia está de volta. Pelo menos foi isso que falaram, né? Com o retorno da franquia Todo Mundo em Pânico e da franquia Corra que a Polícia Vem Aí, que eu vou trazer um vídeo sobre esse filme novo que lançou ano passado daqui a pouquinho. Por quê? Porque eu quero ter, mesmo que o vídeo esteja muito atrasado, eu quero ter uma métrica de comparação com esse novo Todo Mundo em Pânico, né? Até porque são as duas franquias paródia mais populares que mais deram certo no mundo, né? Mas, enfim, o cinema de comédia voltou realmente. Eles conseguiram trazer um retorno triunfal para esse gênero que estava morto há muito tempo, teve que se misturar com outros gêneros. Sim e não. Mas calma que eu vou desenvolver isso nos próximos dois vídeos, né? No caso esse e o próximo, que é do Corra que a Polícia Vem Aí. Mas hoje falando sobre Todo Mundo em Pânico, que muita gente estava aguardando, né? Principalmente no Brasil, porque Todo Mundo em Pânico é uma franquia extremamente popular que marcou os anos 2000, que fazia piada com filmes de terror, fazia piada também com outros tipos de filmes que aconteciam na época, tendências da época também, e tudo feito inicialmente pelos irmãos Wayans, que depois fizeram Branquelas, fizeram Pequenino, fizeram Inatividade Paranormal, esses filmes que, sendo sincero, não me agradam. Eu não gosto desse tipo de filme, que eu acho as piadas repetitivas, batidas, sempre na mesma tecla, da parada de um personagem muito gay, piadas racistas o tempo inteiro e focando sempre na piada com teor racista. Sempre, sempre, sempre. Parece que gostam de repetir a mesma piada todo filme. Mas enfim, depois do segundo filme, eles vazaram, né? Teve problemas ali no estúdio, problemas criativos. Substituíram pelos irmãos Zucker, do Corra que a Polícia Vem Aí, e do Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que eu tenho que trazer um vídeo sobre esse filme que é maravilhoso. Mas enfim, eles assumiram Todo Mundo em Pânico 3 e 4. Não sei se eram os irmãos Zucker, na verdade. Talvez seja só o David Zucker, não tenho certeza. Mas essa abordagem do Zucker eu achei melhor que o dos Wayans. Que apesar de eu gostar do primeiro Todo Mundo em Pânico, gosto, não amo o filme, eu gosto. E também eu não gosto do segundo filme, eu acho bem chato, bem sem graça, muita repetição de piada, sem graça. Mas o 3 e o 4 trazem piadas que eu gosto bem mais. O 4 não sou um grande fã, mas o terceiro me agrada bastante. Várias piadas legais, o você me odeia porque eu sou negro. Tem piadas muito engraçadas. Muita gente não gosta dessa nova abordagem. Eu adoro o terceiro, eu acho que se brincar ele é melhor que o primeiro filme Todo Mundo em Pânico. Mas enfim, né? Depois veio o quinto filme, que não vale a pena falar porque é um lixo, todo mundo concorda. E agora temos o sexto filme, que traz de volta os irmãos Wayans para fazer piada sobre praticamente tudo que rolou na última década, não só no gênero do terror, mas no cinema, na cultura pop e no mundo, né? Porque tem piada aqui sobre os filmes de terror, né? Tem A Substância, Pecadores, Hora do Mal, It a Coisa, Megan, tem Corra, um monte de filme, mas também tem piada sobre outros filmes da cultura pop no geral, né? Tem referência para John Wick, tem referência para Naruto, tem referência para outras paradas, né? Inteligência artificial, live stream, tem até o Kai, não lembro o nome, né? Aquele streamer famoso dos Estados Unidos. Tem referência para Covid, tem referência para Six Seven, tem um muita coisa nesse filme, muita. Os Wayans se soltaram para tentar fazer piada sobre absolutamente tudo, porque eles disseram na campanha de marketing, né, que eles iam cancelar o cancelamento, eles fariam piada com tudo e com todos e que não iam perdoar ninguém. E o filme é isso? É.
Até porque eu falei desse tanto de coisa que aparece no filme. Mas isso significa que o filme é bom? Não. Infelizmente o filme não é bom. Eu assisti esse filme duas vezes. Uma quando lançou, que eu achei mais ou menos. Tinham piadas que tinham ideias bacanas, mas que não me agradaram tanto. E aí eu assisti uma segunda vez que o grande Maurício Sescon, que faz parte do PeeWeeCast, estava reagindo a esse filme em live. Eu pensei, vou reagir também. Eu vou assistir essa live dele e reassistir o filme. E caraca, velho, eu não lembrava. Eu assisti esse filme a primeira vez tem um mês atrás. Eu não lembrava como o texto desse filme era ruim, velho. Meu Deus, tenta fazer um monte de piada que não tem graça, velho. É inacreditável. Tem piadas com ideias interessantes. A piada da substância eu acho interessante. Tem piada com o Premonição 6 que eu acho legal também. Algumas piadinhas soltas, mais discretas, eu acho mais legais. Mas no geral as piadas não funcionam, velho. E, tipo, o que eu posso falar mais sobre esse filme, né? A história, dane-se a história, né? Ninguém quer saber de história em filme de paródia, não faz o menor sentido. Mas eu tenho que comentar em relação a esse filme. A história é inexistente, é inacreditável. Porque todos os outros 5 filmes anteriores tinham uma história. Eram histórias ruins? Em geral eram, mas a história existia. Ela estava lá para servir de ponte para cada uma das sketches que vinham, para que as piadas não fossem só sketches soltas. Elas tinham que se conectar para formar um todo, né? Um complemento que se liga de uma forma ou de outra. Nesse filme, isso não existe. Eu não consigo fazer uma sinopse assim. Pensando bem rapidamente, eu não consigo falar uma sinopse desse filme porque esse filme não tem história. É literalmente um sketch. Aí depois vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, depois para outra, depois para outra, que não se liga de jeito nenhum e eu não consigo entender, velho. E tem umas sketches também que eu acho meio ruins. Muito ruins. Aquela sketch inicial com a Teyana Taylor eu acho vergonhosa demais. E falando de Teyana Taylor, tem uma piada nesse filme que eu acho que envelheceu muito mal, velho. Que é a piada da Demi Moore ter perdido o Oscar, que aparece no meio do filme. Essa piada envelheceu muito mal, porque a crítica que tá nessa piada é: atores que participam de filmes de terror não ganham Oscar. Sendo que no Oscar desse ano, a Amy Madigan ganhou com A Hora do Mal. Aí você pode dizer, mas eles não tinham como saber, né? O filme foi lançado pouquinhos meses depois, eles não tinham como refazer o filme de forma a meio que corrigir isso, né? Mas se tem essa sketch da Teyana Taylor no início do filme que ela perdeu o Oscar para uma batalha após a outra por causa da Amy Madigan em A Hora do Mal, então eles podiam ter feito um esforço para mudar esse detalhezinho do filme, velho. Parece que às vezes eles não prestaram atenção no filme que eles estavam fazendo. Então, tem umas sequências muito ruins, realmente, velho. As sequências que parodiam o filme do Longlegs, soltas, 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 não fazem a menor diferença no filme. Tem umas sequências no hospitais ruins também, a personagem da enfermeira, uma merda, não tem graça nenhuma. Tem personagem que volta que eu não entendo porque o Duffy não serve pra nada, nem engraçado ele é, nem conecta com o primeiro filme direito. Quer dizer, tenta conectar, só que não faz o menor sentido, porque lá ele se fazia de burro, mas na verdade ele era o malandro responsável pelos assassinatos. Aqui nesse filme ele tá só burro. Eu não entendo o que foi que aconteceu que mudou o personagem de repente. Não sei. Aí, o que mais eu posso falar? Eu não sei, as sequências são muito ruins.
A direção é tenebrosa. Depois que eu olhei o currículo do diretor, nossa senhora, só faz filme ruim, é inacreditável. Ele não sabe dirigir até sequências que poderiam ser boas. A sequência do John Wick poderia ser muito boa, mas não é bem dirigido. É inacreditável e, tipo, é um filme que não tem história, você tem que se virar com a direção pra você ter time nas piadas, você conseguir entregar bons personagens, mas não consegue entregar nada disso, velho. Aí tem. Nossa senhora. A produção do filme, pelo menos, é decente em certos momentos. Não precisava por ser um filme de paródia, na minha opinião. Mas algumas vezes a produção fica decente. E é isso, no máximo que eu posso elogiar. Tem uma ou outra piada legais, mas que, enfim, não trazem o gênero de volta de uma maneira boa de jeito nenhum. Aí o filme nota 4, Todo Mundo em Pânico 6, velho. Que filme triste, não tem graça nenhuma. Se tiver um Todo Mundo em Pânico 7, que eu acho que vai ter, porque o filme até que fez um certo sucesso de bilheteria, eu acho que vai ser a mesma merda, tá? Se não pior. Eu acho que no ranking do Todo Mundo em Pânico, acho que ele disputa com uma posição com dois, né? Pra mim o melhor é o ou o terceiro ou o primeiro, aí depois vem o quarto, depois briga o sexto, o segundo e por último o quinto, que é um lixo completo, não tem nenhuma qualidade. Mas enfim, o sexto briga como um dos piores da saga. Inacreditável. Ah, e só pra deixar um último elogio, tá? Não que necessariamente seja uma parte boa, mas o final do filme é interessante. Aquela parada de ser meio metalinguístico dos Wayans serem os assassinos porque querem ser vingados do que aconteceu ao longo da franquia. Todo Mundo em Pânico, deles terem sido demitidos, eles querem voltar, contar a história do jeito deles e tal. Eu acho interessante. É uma boa metalinguagem. Apesar de que para chegar nessa parte tem que passar por um monte de merda no meio do caminho. Então, terceiro ato tenta dar uma salvada, mas o filme é ruim de todo jeito. E também tem uma questão, tá? Muitas piadas não tem graça porque nem parece piada, parece ser só crítica, só que a crítica é muito ruim, porque é umas críticas à parada do racismo nos Estados Unidos, a questão do Black Lives Matter, só que se repete o filme inteiro, é a mesma crítica acontecendo a cada 5 minutos. A cada 5 minutos é uma crítica relacionada a racismo nos Estados Unidos, depois alguma coisa que está acontecendo no momento e logo em seguida uma metalinguagem referenciando o próprio filme ou a própria franquia. É sempre assim. E se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. E chegou uma hora que eu não tava mais aguentando. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. O filme não é bom, infelizmente. Mas enfim, fazer o quê? Melhorem no próximo. Até a próxima e tchau!